Olá! Neste vídeo vamos falar sobre o procedimento selecionar casos, que seleciona casos de forma semelhante a um filtro do Microsoft Excel. Neste exemplo, vamos utilizar os dados do arquivo lazer.sab e, como primeiro exemplo, vamos filtrar baseado nas horas de trabalho e nas horas de lazer. Vamos supor que estamos interessados em filtrar, selecionar os casos que satisfazem a condição trabalho maior ou igual que 40 e lazer menor ou igual que 20, ou seja, entrevistados que tiveram pelo menos 40 horas semanais de trabalho e no máximo 20 horas semanais de lazer. Então, para selecionar a opção de seleção de casos, vamos aqui no menu Dados e a opção Selecionar casos. Vejam que aqui temos algumas opções de seleção. A opção padrão Todos os casos limpa qualquer filtro que estiver ativo no Estatística. A opção mais utilizada é se a condição for cumprida. Então, a gente determina a condição que satisfaz a seleção. Poderíamos pegar uma amostra aleatória dos casos, né? Por exemplo, 10% dos casos, ou 10 dos primeiros 30, dos primeiros 100, assim por diante. Ou poderíamos definir com base na hora ou na amplitude do caso. Então, se o conjunto de dados tiver variáveis de data ou hora adequadas, a gente pode utilizar os valores dessas variáveis para determinar um intervalo de tempo que a gente vai selecionar os casos. Ou utilizar uma variável de filtro que já foi criada. Uma variável de filtro é aquela onde o valor 1 significa que o caso foi selecionado, será selecionado, e qualquer valor diferente de 1 significa que o caso não será selecionado, incluindo valores omissos eventualmente. E como saída do resultado, podemos escolher não incluir no filtro os casos não selecionados, ou seja, o banco de dados continua o mesmo, só que os casos não selecionados não serão utilizados. Eu posso copiar também os casos selecionados para um novo conjunto de dados e definir aqui o nome do conjunto de dados seguindo as regras de nome do SPSS Estatística. Ou uma terceira opção que não é recomendável, a menos que faça sentido, é excluir os casos não selecionados. No nosso caso, a gente vai utilizar a primeira opção de não incluir no filtro. E vamos aqui se a condição for cumprida. Então, vou clicar no botão C e aqui aparece uma janela muito semelhante à janela do calcular variável, do procedimento que a gente viu lá no capítulo 3, de criação de variáveis. Aqui a gente vai colocar a nossa condição. E a nossa condição é simples. Eu quero que trabalho seja pelo menos 40 e lazer seja no máximo 20. Então, aqui entre parênteses, eu vou colocar trabalho maior ou igual que 40. Reparem que eu estou usando o mesmo recurso do calcular variável, então eu poderia digitar essa sentença ou simplesmente utilizar os recursos aqui do teclado virtual e inserir as variáveis da forma que achar mais conveniente. E depois do primeiro parênteses, eu vou clicar aqui no E comercial, no E lógico, que é uma condição E, né, AND, do inglês, e vou abrir uma segunda sentença aqui, que seria lazer menor ou igual que 20. Ok? Então, eu estou dizendo aqui que eu quero trabalho maior ou igual que 40 e, né, eu poderia também colocar aqui um AND, mas vou manter aqui o E. E, lazer menor ou igual que 20. Vou clicar em continuar e, por enquanto, vou clicar em OK. Então, reparem que no conjunto de dados eu tenho casos aqui, número da linha, né, número do caso riscado, significando que o caso não foi selecionado. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o primeiro caso, eu tenho 56 horas de trabalho, que é maior ou igual que 40, e 12 horas de lazer, que é menor ou igual que 20, portanto, ele foi selecionado. No editor de dados, eu posso ver quem foi selecionado olhando aqui no final da lista de variáveis, que eu tenho uma variável filter, underline cifrão, que é uma variável criada automaticamente pelo sistema, a partir do momento que eu faço a seleção de casos, e ela vale 1 para todo caso selecionado, ela vale 0 para casos não selecionados, onde eu posso fazer a comparação, e para os casos onde eu tenho valor omisso de pelo menos uma das duas variáveis, trabalho ou lazer, ele coloca aqui um valor omisso, mas de toda forma o caso não será selecionado. Inclusive aqui ele cria rótulos de valor automático, né? O selected para o valor 1 e o not selected para o valor 0. E aqui na visualização de variável,
a variável filter underline cifrão está aqui já definida. E o rótulo dela é exatamente a condição. Por padrão, essa variável filter underline cifrão recebe como rótulo a condição que a gente determinou. A gente precisa mudar o nome dessa variável, eventualmente, se precisar criar um novo filtro lá no procedimento de seleção de casos, porque ele sobrescreve, né, uma variável que já exista com esse nome, caso a gente não faça a mudança. Então, aqui eu vou criar um nome para ela. Então, vou chamar de filtro, underline, trab, underline, lazer, para lembrar que é um filtro de trabalho e lazer. Mas qual é a importância prática de criar uma variável de filtro e aplicá-la ao conjunto de dados? A importância prática é que a gente está restringindo o conjunto de dados e a gente pode ter estatísticas diferentes das estatísticas que a gente obteve originalmente. No treinamento, vocês veem que a variáveis trabalho e lazer tem estatísticas descritivas diferentes quando eu aplico o filtro. Então, vamos aqui no menu analisar, estatística descritiva em descritivas. Simplesmente vou incluir as variáveis trabalho e lazer aqui na lista e vou dar um OK. Então, reparem que na tabela de estatísticas descritivas, a variável trabalho agora tem uma média de 43 horas semanais, como esperado, porque o mínimo deveria ser 40, então a média é pelo menos 40. E horas gastas com lazer, reparem que o máximo é 20, como a gente esperava, e a média passou para 13 horas. E reparem que o N, né, o tamanho da amostra selecionada, diminuiu de 31 para 16, como esperado. Agora podemos voltar aqui para o arquivo lazer e criar um novo filtro, por exemplo, selecionando apenas as pessoas que nasceram em São Paulo ou que foram entrevistadas em São Paulo, usando aqui a variável cidade. Então, antes disso, vamos voltar aqui para o procedimento selecionar casos, né? Vou usar aqui o botão de chamar os diálogos anteriores e vou em selecionar casos. Neste caso, né? Desculpem o trocadilho, neste caso vamos reconfigurar tudo que está aqui e vamos fazer novamente. Então aqui eu vou iniciar a condição por cumprida e clicar em C. E aí eu vou usar o comando N para dizer qual é a lista de cidades que eu quero. Então aqui eu vou dizer N, aí eu vou usar a variável cidade, e aí eu coloco uma vírgula aqui para separar o valor, e o valor que eu quero é São Paulo. Lembrem-se que a variável cidade ela é alfanumérica, então eu preciso dizer no formato de string, né, de sequência de caracteres. Eventualmente eu poderia pedir São Paulo ou Rio de Janeiro, então eu poderia estender aqui o comando N e assim por diante. Tá? Então eu poderia colocar uma lista aí de cidades que eu quero filtrar. Então eu vou manter aqui São Paulo. Reparem que isso aqui é equivalente a botar a condição por explícita, cidade igual a São Paulo. Claro, São Paulo entre aspas. Aspas simples ou aspas duplas, tanto faz. Então, isso basta para a gente. Vou clicar em continuar e vou clicar em OK. Então, agora, o nosso conjunto de dados está selecionando apenas os casos de entrevistados de São Paulo. Reparem que Rio de Janeiro e Brasília, todos os números da linha estão riscados, significa que eles não serão utilizados em qualquer análise que a gente fizer. Outra observação importante é que quando um filtro está ativado, aparece uma indicação aqui no canto inferior direito de filtro ativado. E lá na visualização de variável, vocês veem que ele criou uma variável chamada filter underline cifrão, ok? Aí com a condição aqui de cidade igual a São Paulo. Como eu tinha dito anteriormente, se a gente não tivesse mudado o nome da variável filter underline cifrão anterior para filtro trab e lazer, ele teria sobrescrito a variável antiga. Então, a gente pode pedir da mesma forma estatísticas descritivas de trabalho e lazer apenas para aqueles que residem em São Paulo. Então, aqui vejam que eu tenho 15 valores válidos de trabalho para aqueles que moram em São Paulo, com essas estatísticas descritivas, e eu tenho 13 indivíduos de São Paulo com valores válidos para horas gastas com lazer, e 12 deles têm valores válidos para as duas variáveis.
O SPSS Statistics, ele aceita apenas uma variável de filtro por vez. Então, isso seria um problema para a gente. Por exemplo, se quiséssemos combinar o filtro trabalho-lazer com o filtro underline cifrão, ou seja, colocar num filtro maior pessoas que têm pelo menos 40 horas de trabalho, no máximo 20 horas de lazer e que são de São Paulo, na verdade não há problema nenhum, porque a gente pode criar uma nova variável de filtro que é o produto, né, a multiplicação de um pelo outro. Porque se os dois forem iguais a 1, ou seja, se as duas condições forem cumpridas, se eu multiplicar por 1, se eu multiplicar um pelo outro, vai dar 1, e, portanto, o resultado final vai ser selecionado. E se qualquer uma delas for 0, o produto, né, a multiplicação, vai ser 0, então não será selecionado. Né? Então, se pelo menos uma das condições não for satisfeita, não será selecionado. Então, para criar um filtro múltiplo, a gente simplesmente só precisa multiplicar um pelo outro. E onde der 1, a gente sabe que todos os valores, né, de todas as variáveis envolvidas na multiplicação é igual a 1. Então, como um exemplo final, aqui eu vou fazer isso. Vou aqui no menu transformar, vou em calcular a variável, e aqui eu vou criar uma variável chamada filtro underline geral, que simplesmente vai ser a multiplicação do filtro trabalho-lazer pela filter underline cifrão. E aí eu vou clicar aqui em OK. Então, no conjunto de dados, ele fez o cálculo aqui para todos os casos. Então, reparem que onde é 1 significa que os dois filtros são iguais a 1. Onde é 0 significa que pelo menos um deles é 0 e para mim basta. E onde tem missing significa que pelo menos uma das variáveis é missing. Então, ela não vai ser utilizada de qualquer forma. Tá? Então, o filtro não será selecionado. Então, a gente vai utilizar essa variável como filtro e analisar as estatísticas. Então, antes disso, a gente vai lá no selecionar casos novamente. Relembre que está no menu dados. E eu vou limpar o filtro. Então, eu vou aqui em selecionar todos os casos e clicar em OK. Então, qualquer filtro ativo, e vocês reparem que no estado atual aqui está dizendo que os casos estão filtrados pela filter underline cifrão. Quando eu clicar em OK, significa que eu vou limpar o filtro. E agora eu posso trabalhar com todos os casos, tanto é que o aviso de filtro ativado desapareceu aqui no canto inferior direito. Então, agora eu vou novamente selecionar casos. Eu vou agora usar a variável de filtro aqui nesta opção e vou usar a variável filtro geral. Lembrem sempre que o valor 1 significa que o caso será selecionado. E qualquer valor diferente de 1, o caso não será selecionado. E aí eu vou clicar aqui em OK. E agora, meu conjunto de dados está filtrado apenas por aqueles que têm pelo menos 40 horas de trabalho, no máximo 20 horas de lazer e são de São Paulo. Bom, é isto. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.